Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Léo. Depois de muito tempo eu lembrei que o YouTube existe. Dessa vez eu tô aqui pra falar do anime do Assassino, que acabou recentemente. Eu vim falar minha opinião sobre o anime, se valeu a pena. E fica tranquilo que não vai ter nenhum spoiler pesado, vai acabar tendo um spoiler ou outro, mais nada da série. Mesmo que tenha, caso você não tenha assistido, eu acho que não vai fazer nenhum sentido. Então eu recomendo pra você que não viu o anime assistir, e pra você que viu descobrir qual é a minha opinião sobre o anime, se eu gostei dele ou não, se eu achei ele bom ou ruim. Bom, e sem mais enrolação, bora começar logo o vídeo, né? E já vou começar falando de um dos pontos que meio que no começo me deixou meio confuso se eu gostei desse ponto ou não. Que no caso é a forma como o tempo passou nesse anime. Porque durante um episódio mostra os personagens conversando e corta a cena e continua mostrando eles e mostra meio que em outro ambiente eles. O que pra nós pareceu que só eles mudaram de lugar, mas no anime pode ter passado uma semana ou duas. E no começo eu achei isso um pouco estranho. Eu é realmente estranho, eu tô acostumado geralmente com uma cena cronológica direta, assim. Começou aqui, terminou ali e ponto, não corta do nada, assim. O que no começo me incomodou, mas no final eu achei esse método incrível porque acabou mostrando a mudança dos personagens. Imagina que você conhece alguém e você reencontra essa pessoa 2 anos depois sem ter parado de falar com ela. Aí você percebe que mudou coisa pra caramba. É basicamente essa sensação que eu tive quando eu vi esse anime, já que a gente vê as personagens quando ela aparece e depois mostra que no anime cortou um tempo, por exemplo, 2 anos, e a gente vê como a personagem ficou. Aí fica uma surpresa, coisa totalmente nova. Aí a gente vê a evolução do personagem sem ver como ela evoluiu para aquele modo, só viu que ela evoluiu, mas não sabe como ela atingiu aquele estado que ela tá ali, no caso de personalidade, essas coisas. Isso foi um ponto que no começo eu achei estranho, mas no final achei muito foda. Agora vamos falar aqui dos personagens, e no caso o desenvolvimento deles, que mostra eles se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo não mostra, é meio difícil de explicar. Mas é como eu falei, meio que mostra o personagem aqui, aí mostra cortou 2 anos, e mostra como ele ficou depois dele encontrar com o protagonista, basicamente como ele ficou 2 anos depois. O que eu achei incrível, porque assim, cortou uma parte do desenvolvimento, mas mostrou como o personagem tá e mostrou que ele ainda tem problemas, só que problemas diferentes do que ele tinha quando começou. E a história se desenvolve a partir daí. Principalmente os personagens secundários também têm história, cada um deles tem sua própria história e objetivo. Por exemplo, a Marra, que tem lá o seu objetivo relacionado à família dela. A Tart, que tem o seu objetivo relacionado ao protagonista, né? Eu não posso falar nada assim. A Dia também mostra meio que a personalidade dela e mostra que cada um tem sua maneira única de agir. A Marra é a comerciante, ela que tem os seus métodos lá com as suas amigas, essas coisas. Enquanto a Dia tenta resolver as coisas tudo sozinha, protagonista. Meio que também uma das melhores desenvolvimentos nesse anime também foi a personalidade do protagonista, já que no começo do anime ele é um assassino contratado para matar o herói. E ele vai para esse mundo assim completamente focado. O cara faz até comida para ele crescer forte o suficiente pra matar o herói. Ele tá tão focado nisso que ele fala que primeiro vai se livrar do herói pra depois pensar na vida. Mas a gente percebe que acaba não sendo exatamente assim que as coisas acontecem. Meio conforme ele vai planejando matar o herói, algumas coisas vão obrigando ele a se preocupar com a vida que ele quer construir no futuro, e coloca ele em meio um conflito entre ser o assassino do herói e ter que lidar com a vida dele. Isso foi muito da hora de se ver, principalmente a mudança do personagem, da personalidade dele, no caso de um personagem totalmente frio no começo, que tem personalidade no final. Principalmente se você viu o começo onde ele nunca ficaria envergonhado e você pegou ele no final lá, quando ele era um adolescente. Você viu aquela cena ali dele, digamos que a adolescência dele batendo, você percebeu que ele tem emoções. Mas também vamos falar aqui de uma das melhores personagens, que também foi uma surpresa pra mim, que no caso é a mãe do protagonista. Que convenhamos, aquela personagem, quando eu vi ela pela primeira vez, assim, eu achei que eu não ia gostar. Tipo, é aquela personagem que eu não odiei e nem não gostei, só que eu achei que ia ficar irritante na frente do anime. Mas o que aconteceu não foi que ela ficou irritante, foi uma boa personagem. Tipo, um contraste para a personalidade do protagonista, porque ela é a mãe toda brincalhona e carismática, enquanto o protagonista é todo frio e focado. Aí meio que ela consegue desconcertar o protagonista completamente, isso é muito engraçado. Eu fico morrendo de rir quando a mãe aparece nas cenas com o protagonista, principalmente quando ela conversou com a Tati, o protagonista do lado, deixando ele sem graça. Foi muito boa essa cena. Bom, mas agora vamos falar aqui se a animação do anime não é boa, pra falar a verdade. Na verdade tá na média, se fosse pra falar por mim. Não tá ruim,
mas também não tá boa. Provavelmente ela seria considerada uma animação ruim se esse anime tivesse focado completamente assim na ação. Mas como é um anime que cenas de ação teve pouco, então não precisaram usar muito da animação na ação, e a ação que teve até que foi razoavelmente mediana. Deu pra suportar, não é aqueles animes que você olha pra cima e fala, nossa, que negócio ruim. Então a animação tá na média, não é boa, primorosa, tipo Jujutsu ou Kimetsu no Yaiba. Não é uma animação primorosa como essa, apesar que esses dois animes aí são bola fora da curva. É bem comum o anime ser tão animado assim, apesar que agora recentemente tá mais comum animes bem animados, mas o assunto aqui do vídeo é outro. Bom, mas a minha opinião é, valeu a pena assistir esse anime. Eu tenho que admitir que no meio eu fiquei arrastando o anime porque eu achei muito enrolado uma parte no meio ali do anime. Mas de resto, principalmente na reta final, eu gostei pra caramba do anime. Me fez mudar a visão, me fez aumentar a nota que eu daria pra ele. Se você me perguntar qual é a nota que eu dou, eu daria um 7. É um anime bom, dá pra passar o tempo, mas não é primoroso. A animação não é das melhores e a história é mais ou menos inovadora. Até agora ela não mostrou nada tão inovador. É só um protagonista que foi invocado para um mundo Isekai para fazer uma missão. A diferença é que a missão é matar o herói, não o rei demônio, mas ainda acaba sendo um pouco semelhante e ao mesmo tempo diferente. Então eu daria uma nota 7 porque é bom. Tem personagens secundários com personalidades próprias, protagonista com seus objetivos e também foca nos dois, não é só o protagonista, o centro das atenções o tempo inteiro, o que deixa a obra muito boa. Mas a minha nota para esse anime seria um 7. Se você concorda ou discorda, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar seu like. E como esse vídeo tá saindo na véspera de Natal, ou talvez no Natal, talvez esse vídeo saia atrasado. Então Feliz Natal aí pra todos e Ano Novo, se eu não postar um vídeo até um Ano Novo. É isso aí, falou e fui!